É possível uma pessoa desviada voltar, né? Uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, é possível voltar? Primeiro, é importante entendermos que é possível a pessoa se desviar. Por exemplo, nós temos aqui em Gálatas, e aqui é importante entendermos uma premissa. Não importa o que fez com que essa pessoa se desviasse, e não importa quem induziu essa pessoa a se desviar. O importante é que não é Deus. É bom frisarmos isso. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizendo que a persuasão com que fez com que os Gálatas aqui em questão, que foi porque eles estavam voltando às práticas da lei, circuncisão, enfim. Mas o importante aqui é que não importa o que é. O importante é que eles estavam retrocedendo. Paulo está dizendo aqui no versículo 8 de Gálatas 5 que não é Deus, não foi Deus. Então é possível, aqui a premissa que eu quero trazer é possível uma pessoa que estava vivendo a fé cristã, que no versículo 7 diz que eles... no versículo 7 e 8 eu quero destacar três coisas. Eles estavam correndo bem, eles estavam obedecendo à verdade, e o fato deles deixarem a caminhada não veio de Deus, porque o texto diz assim no versículo 8: esta persuasão, este convencimento não vem daquele que vos chama. Então Deus os chamou, né, como Deus chama todas as pessoas, eles responderam a esse chamado, eles estavam buscando a Deus, estavam correndo bem. A Bíblia, ela repete termos. Estes termos nós temos que prestar atenção. Por exemplo, existe uma carreira proposta. Paulo, em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz assim: eu não me importo com a minha própria vida, contanto que eu complete a carreira. No versículo 6 a 8 de 2 Timóteo 4, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira. Então Hebreus capítulo 12 fala assim: deixando todo o peso e embaraço que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A partir do momento que cremos em Cristo, Efésios 1,13, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, isso é a regeneração, a vivificação, versículo 14, e eleitos para uma vida em santificação, Efésios 1,4. Que andamos nessa vocação, que é essa carreira proposta, até chegar no final dessa carreira, que é salvação. Tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo, segundo Timóteo capítulo 2, verso 10. Então eles estavam correndo, eles estavam obedecendo a verdade. A verdade em João 14, 6 é Cristo. A verdade em João 17 e 17 é a própria palavra de Deus. Então eles estavam vivendo na palavra de Deus. Uma outra coisa importante aqui é que no versículo 1 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ora, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Essa vivificação, né? todo esse... o que envolve a regeneração, vivificação, justificação, purificação dos pecados, renovação espiritual, é a regeneração. Ou seja, libertos, né, do cativeiro, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É a vivificação. Paulo diz assim: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aqui não importa qual é o jugo de escravidão. Se eles estavam voltando às práticas da lei, que não podia justificar, porque a lei é um espelho para que possamos ver a nossa incapacidade, se você está na lei e a lei não pode justificar, não pôde justificar ninguém, Atos 13, 38 e 39, não importa o que você vai estar. Você vai estar novamente se colocando num jugo de escravidão. E Paulo diz assim: como que vocês fazem isso? Né? Então é importante ressaltar aqui nessas primeiras palavras que é possível a pessoa se desviar.
Alguns vão utilizar alguns termos, por exemplo, lá em 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, vai falar assim: estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Nós não podemos utilizar um texto bíblico que está falando pontualmente sobre grupos de pessoas que muitas vezes estavam no nosso meio, mas não pertenciam de fato à fé cristã. A fé não é de todos no tocante à rejeição e à resistência, porque nós vemos isso claramente, né? 2 Timóteo capítulo 3, versos 8 e 9, pessoas que resistem à fé, né? Então a fé não é de todos nesse sentido. As pessoas acumulam ira por conta da rejeição ao chamado de Deus. Nós estamos falando daqueles que foram chamados um dia, que responderam ao chamado, mas que no decorrer do caminho eles abandonaram a fé cristã. Então nós estamos mostrando que isso é possível. E nem todos é porque não eram dos nossos, né? Existem os que não eram dos nossos, bem como existem os que eram de fato cristãos e que se desviaram, né? Por exemplo, como nós vemos aqui em 1 João capítulo 2, verso 18 e 19, que principalmente 19, saíram do nosso meio, mas não, entretanto não eram dos nossos, e aqui está falando de falsos líderes, né? E quando nós olhamos no capítulo 5, no verso 16 e 17, fala de pessoas que estão cometendo o pecado para a morte e outras que não estão cometendo o pecado para a morte. E o interessante é que eles falam assim: não, mas esse pecado para a morte é que a pessoa ela fez algo ali que levou à morte física. Ora, a Bíblia fala que a morte do justo, daquele que permanece, porque é o que Paulo diz, né? Permanecer firme. Jesus fala lá em João 15, verso 2 e verso 6, principalmente o 6. E se alguém permanece em mim, e se alguém não permanece em mim, nas minhas palavras. A Bíblia diz que aquele que permanece e acaba morrendo, né, a Bíblia diz que aos olhos do Senhor é agradável a morte do seu justo. Ao passo que a morte do ímpio o Senhor não tem prazer porque ele morre em pecado. Então esse pecado para a morte que o texto está dizendo aqui é a apostasia, né? Tanto que, mas o cristão, ele acabou, ele pecou e morreu em pecado, dentro do que a Bíblia caracteriza como pecado, e mesmo assim ele já era um eleito e foi salvo. Ora, isso é muito perigoso. Os textos bíblicos, eles ordenam a sermos fiéis até a morte, né? Quando Jesus fala para a igreja, né? Tanto que as igrejas do Apocalipse, ela tem essa questão dispensacionalista, que é para identificarmos o estágio da igreja no decorrer da história, bem como na aplicação pessoal, né? Por exemplo, se nós um dia caímos e estamos vivendo em pecado ou abandonamos práticas das primeiras obras no tocante à eleição, não a obras humanas, mas aquilo que decorre, é decorrente da resposta ao chamado para a conversão, e aí nós andamos nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Foi isso que eu mencionei sobre eleição, que é uma vida de santificação, de frutificação em obediência às Escrituras, bem como a carreira proposta, que é a vocação, até chegar ao seu estágio final, que é a salvação das nossas almas, né? Tanto que Jesus fala em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este é que será salvo. Então nós vemos que nós andamos nas obras que Deus preparou e muitas vezes abandonamos. E o texto lá de Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, mostra exatamente isso. Lembra-te de onde caíste, aí lembrou, meditou, parou, pensou, estou errado, eu preciso voltar à fé cristã, eu era cristão, agora eu estou indo aí para barzinhos, eu estou vivendo do jeito que eu quero, amizades antigas, agora eu estou com outras amizades, nem tudo é pecado, e aquela balela toda, né? Eu lembrei, o que eu tenho que fazer? Qual que é a ordem de Cristo? Arrepende-te, lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Todas essas advertências que nós encontramos em cada igreja, né, a não ser Esmirna e Filadélfia, ainda que Filadélfia fosse fraca, né, mas não negou o nome nem a palavra de Cristo, as advertências que nós encontramos nas igrejas do Apocalipse, todas elas são condicionais. Se você não se arrepender, se não virei e moverei do teu lugar o teu candeeiro, Apocalipse capítulo 3, versos
versos 2 a 5, nós vemos a possibilidade do nome ser riscado do livro da vida, né? Porque a promessa de preservação do nome é aqueles que não haviam manchado as suas vestes e que são os atos de justiça dos santos, decorrentes da obediência às Escrituras e a purificação das nossas almas, 1 Pedro 1,22, nós vemos tudo ali condicionado. Então, nós não podemos falar, tanto que a gente olha aqui para 2 Timóteo, né? Olha que interessante, 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, né? Na expectativa, olha aí, de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Aqui está falando de pessoas que nós vamos pregar, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, né? Mas a pessoa ela precisa se voltar para Deus para ser conduzida ao arrependimento, que é o milagre do novo nascimento, mas também o retorno à sensatez, ou seja, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para ele, para cumprirem a sua vontade. Então aqui nós vemos uma pregação para que aqueles que se desviaram, porque o texto vai falar aqui no versículo 18, 2 Timóteo 2, que alguns se desviaram. E esses se desviaram da verdade. Quando a gente olha em 1 Timóteo 1,19, nós vemos que alguns rejeitaram a boa consciência, né? Aqui nós encontramos Himeneu e Alexandre. Rejeitaram a boa consciência. Quando nós cremos, nós somos introduzidos na vida cristã e a nossa mente ela passa a ser formada pelas Escrituras, porque é um novo nascimento. Então você vai o genuíno leite espiritual, depois você vai amadurecendo. A nossa mente ela vai sendo formada, né? Deixando todo o pensamento ser levado cativo à obediência à palavra de Cristo, 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Né? Efésios 6, 18, 10 a 18, que um dos componentes da armadura de Deus é o capacete da salvação, renovação da nossa mente pelas Escrituras, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, para conhecer plenamente a verdade, iluminados os olhos do coração, que é dado somente aos eleitos, aqueles que creem, Efésios 1, 17 e 18, né, uma promoção de fé que é dos eleitos. Então, essa é uma libertação. E Paulo fala assim, como vocês de novo voltam a ser escravos, né? E então o texto vai falando assim, o retorno à sensatez. Quando a gente olha lá para Apocalipse capítulo 3, versos 2 e 3, o Senhor Jesus mesmo diz assim, considera o que você tem recebido e ouvido, né? Ouvido a palavra, o pleno conhecimento da verdade, recebido uma fé diferenciada, né, para promover a fé que é dos eleitos, Tito capítulo 1, versos 1 e 2, né, me perdoe pela tosse. Então nós vemos assim, é possível pessoas nessas condições se desviarem. Agora, existe um tempo determinado dessa pessoa ser advertida, né? Provérbios 29:1 diz, a pessoa que muitas vezes repreendida endurece a cerviz, a sua destruição virá repentinamente sem que haja cura, né? Porque o que a pessoa recebeu, né? Quando a gente olha para 2 Pedro capítulo 2, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, né? Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É possível voltar, mas é importante, você que está ouvindo e está desviado, não resistir à verdade. Não queira dar uma de que você conhece, né? As pessoas falam assim, não, é difícil falar com um desviado porque ele não conhece nada, né? E na realidade ele está com um pensamento obscuro, né? Ele está voltando aqui como o texto diz. Então nós devemos ter temor, tá bom? Você que está desviado aí, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque tem um tempo determinado de Deus entregar você à condenação, né? O homem faccioso, é só a gente ler os textos bíblicos, meus irmãos. É possível voltar? É possível. Agora é importante ter temor, né? Evita o homem faccioso, né? Aquele que é de difícil trato. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Ora, se essa pessoa já tivesse sido reprovada na eternidade passada, como diziam os calvinistas,
e um crente de verdade não se desvia, não era necessário ficar divertindo o camarada aqui, certo? Então, admoesta-lo, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita-o, né? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenado. Então, é importante, né, o retorno à sensatez, e se você está afastado, volte, né, como o texto diz em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, arrepende, lembra de onde caiu e volta à prática das primeiras obras. Caso contrário, Deus vai te entregar um estado de condenação aí, você vai ficar amortecido com relação ao Espírito Santo e não vai perceber, né, a sua destruição chegando. Tá bom? Deus abençoe.